Boa noite. A gente vai fazer hoje a leitura e o comentário do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: Bem-aventurados os que têm puro coração. Nós vamos para o item pecado por pensamentos, adultério. Item 5. Aprendestes que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém, num sentido mais geral. Muitas vezes, Jesus a empregou por extensão, para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como, por exemplo, nessa passagem: porquanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Marcos, capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Cumpre-se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. É indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá se se apresentar oportunidade de satisfazer a um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura a ocasião de praticar o mau ato e, se não o leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo. É, pois, tão culpada quanto o seria se o cometesse. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito, no outro, está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então, de início aqui, como fica essa questão do adultério, a gente pode ver aqui qual é o significado da palavra adultério. Adultério, juridicamente falando, é uma transgressão da regra de fidelidade conjugal estabelecida aos consortes pelo matrimônio, que consiste em não manter relações sexuais com outra. Aqui no texto é falado para que a gente leve em consideração um sentido mais amplo da palavra e que a gente não se foque só apenas nesse adultério. Mas para falar do pensamento e de tudo que isso acarreta, é bom a gente também pensar em situações do nosso dia a dia para que as coisas façam um pouco mais sentido. Então, quantas histórias a gente conhece que acabaram por causa de um adultério e por causa de um desejo momentâneo, por causa de um pensamento, sem se pensar no que aquilo ali podia acarretar, né? Quando eu tomo uma atitude, me deixo levar por um desejo, por uma coisa desse tipo, o quão isso pode me fazer mal e o quanto isso pode fazer mal para quem está do nosso lado, né?
Isso no caso de um matrimônio. Quantas famílias destruídas e como a gente vai carregar isso, esses nossos erros, dentro de nós, né? Como manchas na nossa alma, como diz aqui no texto. Dentro da nossa sociedade, pautada pelos ensinamentos cristãos, esse tipo de traição é visto como algo imoral, né? E todos nós sabemos o que é certo, o que é errado, né? Então, para a nossa sociedade aqui ocidental, isso é visto como imoral. Há outras formas de organização de sociedades no Oriente, em que há a monogamia, como a gente pratica aqui, não é o que vigora. Então, eles têm outras concepções disso, etc. Quando se fala que Jesus ele olha para o pecado e não para o pecador, a primeira passagem que me vem à mente é a da mulher adúltera, né? Já que estamos falando de adultério aqui. É uma das passagens mais famosas da Bíblia, onde o adultério para a mulher, já naquela época, e por incrível que pareça, ainda hoje, ainda pesa muito sobre a mulher. Então, naquela época, qualquer mulher que fosse adúltera pagava com a própria vida, apedrejada. Então, Jesus, passando por ali, viu que a mulher ia ser apedrejada, e enquanto as pessoas estavam ali prontas para fazer justiça com as próprias mãos e perguntaram para Jesus o que ele achava, ele disse: então que atire a primeira pedra quem nunca pecou. E ninguém atirou. Então a gente vem, olha como é que é. Jesus, o ser mais perfeito que a gente conhece na história, assim, não julgou aquela mulher, né? E ela não foi apedrejada e ele ainda disse para ela: vá e não peques mais. Reconhece que ela foi pecadora, mas o problema não estava nela em si, não na pessoa, o problema estava no pecado. E ele olhou para o pecado e a perdoou. Será que a gente faz isso também no nosso dia a dia? Não só falando de um adultério, mas de erros do dia a dia das pessoas, de maus pensamentos que a gente coloca para fora. Será que a gente está mais do lado de Jesus, do que ele fez, da atitude dele, ou será que a gente está mais do lado daquelas pessoas que estavam com as pedras nas mãos? Hoje é muito fácil a gente ver isso em tempos de rede social, é muito fácil analisar como nós estamos geralmente mais do outro lado com as pedras nas mãos, com essa cultura de cancelamento, onde pessoas, ou sejam famosas ou não, de repente fala alguma coisa que não é legal, que não é boa, e vem aquele mutirão de pessoas para atacar essa pessoa, sem pensar que ali tem uma família por trás, que as pessoas são pais, são mães, que na verdade a gente deveria conversar, acolher, perdoar, ao invés de atacar, né? Porque Jesus olha para o pecado, não para o pecador, né? Então a gente poderia chegar nessa pessoa, alguém próximo a mim fez alguma coisa que não é muito boa, a gente pode chegar na pessoa e falar: olha, isso não foi legal, repensa, né? A gente estender a mão, lembrar e se for, no caso, como diz o texto de um adultério, se for se você tiver muito bem isso resolvido, o perdão, quando Jesus falar que nós devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes, lembrar sempre do perdão, de acolher. E outra coisa, a gente tem o livre-arbítrio, né? Como também diz no texto. Isso não quer dizer que se eu dou de frente com uma situação onde eu tenho do adultério, ou do roubo, ou qualquer coisa de ruim que a gente possa fazer para o outro, isso não quer dizer que eu estou ali de frente, que eu tenho a oportunidade que eu devo fazer. A gente tem um livre-arbítrio, mas a gente também sabe o que é certo e o que é errado. Então isso não quer dizer que é porque eu tenho uma chance que eu tenho que me deixar levar. O texto diz lá claramente que na medida que a gente avança na vida espiritual,
A alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições. Então, conforme a gente vai aprendendo, se entendendo, sabendo que aquilo pode fazer mal para alguém, inclusive para nós mesmos, a gente começa a repelir certas atitudes. E é bom também que a gente possa olhar exemplos de outras pessoas, tanto para o bem quanto para o mal. Uma pessoa teve uma atitude que não é boa, né, colocou para fora um pensamento que não é bom, desejou o mal de alguém, a gente pode olhar para essa pessoa e não fazer, não repetir, aprender com o erro do próximo. E o contrário, olha o exemplo de Jesus aí, não deixou a mulher ser apedrejada. Que a gente consiga pegar essas situações e lembrar o que Jesus faria nessa situação. Uma prova do nosso cotidiano disso é o que tem acontecido num reality show agora, né, onde uma pessoa cometeu um erro e por pensamentos, colocou para fora alguns pensamentos que naquele momento não faziam sentido para várias pessoas, nitidamente com problemas psicológicos, e ao invés de acolherem essa pessoa, de tentarem entender, essa pessoa foi massacrada, tanto virtualmente como ali presencialmente, piorando ainda mais a situação psicológica dessa pessoa, o que causou uma desistência e sabe-se lá quais foram as cicatrizes que ficaram de todo esse linchamento, tanto virtual quanto lá presencial. Aí eu pergunto, será que foi só ruim para ele? Será que essas pessoas também que não estavam ali desejando mal dessa pessoa por causa de um erro não ficaram mal também? Assim, ficou eu acompanhando algumas coisas, parei de acompanhar porque aquilo já estava me fazendo mal. Ver o que estava acontecendo ali já me fazia mal. Eu não desejava mal para aquela pessoa, nem para quem estava com esse lixamento, mas aquilo já não me fazia bem. Imagina para quem estava vivendo aquilo, né? E as pessoas começavam a inventar situações da própria cabeça para atacar o rapaz, e aquilo nitidamente também não fazia bem para elas, porque nós somos aquilo que pensamos. Se nós pensamos em coisas ruins, a gente não pode ficar bem. Como lá no texto diz de novo, se a gente se compraz com o mal, é porque ele ainda está muito forte dentro de nós ainda. E aí também a gente tem que pensar, será que eu gostaria que quando eu errasse, quando eu cometesse um erro, que as pessoas me tratassem assim? Eu estou fazendo com o outro aquilo que eu quero que façam comigo? Porque nós ainda somos imperfeitos, nós ainda pensamos coisas ruins. Nosso pensamento ainda não é puro. Infelizmente, a gente está lutando dia após dia para que isso melhore. Mas, como também diz no texto do Evangelho, cada um está num grau evolutivo diferente. Deus olha para isso, né? Cada um está num degrauzinho da escala. A gente melhora um pouquinho aqui, ainda está um pouco para trás em outras situações, e assim vai indo. A gente está sempre em constante evolução, em constante aprendizado. Inclusive, nesse reality, teve um momento, depois da desistência desse rapaz, que foi muito maltratado, em que uma pessoa percebeu, nitidamente percebeu que fez algo muito errado e caiu em prantos, depois de entender que tinha que ter estendido a mão para alguém que precisava e não o fez. Olha a oportunidade que perdeu. Será que vai conseguir recuperar com essa pessoa? Não sei, mas provavelmente vai pensar duas vezes antes de repetir aquilo, né? Sobre a gente ser aquilo que nós pensamos, eu estou falando aqui, mas é sempre lembrar da lei de causa e efeito, que tudo aquilo que a gente faz, toda nossa ação, toda ação nossa tem uma reação. Quando, igual eu estou falando que a gente pensa alguma coisa ruim sobre alguém, aquilo está fazendo efeito também na gente, porque a gente não pode pensar uma coisa ruim e estar bem. Uma coisa não pode estar ligada à outra. Se com prazer de uma coisa ruim não é bom.
É uma falsa sensação de uma coisa boa. Na verdade, está fazendo muito mal para a gente. Muito mal mesmo. Em reuniões mediúnicas, a gente vê muito espíritos que ainda estão muito presos nesses sentimentos fracos, e como eles são endurecidos, e como precisam de conversa, de acolhimento, e em nenhum momento eles são tratados da mesma forma com que eles tratam. É totalmente contrário, é dado amor, é dado atenção, carinho, e só isso faz com que esses irmãos percebam os erros. De novo, voltando a Jesus, a gente estende a mão, a gente não devolve na mesma moeda. É importante para a gente também lembrar que por cada um estar em um nível evolutivo diferente, e aí vai nos pensamentos, nas atitudes, que a gente precisa entender isso no outro, ter essa empatia, de saber que talvez eu tenha entendido bem alguma coisa, mas a pessoa do meu lado ainda não. Isso não me faz melhor que essa pessoa, né? Então, somos todos ainda muito pequenos. Então, mais um motivo para a gente dar a mão para essa pessoa, né? Se percebeu alguém perto que não tá bem, não consegue ver o lado bom das coisas, vamos dar a mão, essa pessoa está precisando de ajuda, não está precisando sofrer mais ainda do que já está sofrendo. Porque dizem que quando alguém fala mal da gente, aquilo diz mais respeito sobre a pessoa do que sobre nós mesmos, né? E é preciso para a gente também olhar para dentro de si, perceber até onde vão os nossos pensamentos, o quanto eles ainda precisam ser melhorados, e que há um caminho a ser percorrido que só nós somos capazes de concluir esse caminho, né? Sempre há tempo para recomeçar, né? Como diz, tem uma passagem do Chico, onde ele diz que não se pode recomeçar, não se pode recomeçar e fazer um novo fim, mas sempre fazer um novo começo. Alguma coisa assim, me fugiu da mente agora a frase. Mas a gente sempre pode voltar para trás e recomeçar. Não apaga aquilo que a gente já fez, né? Não some. A gente pode pagar nossas dívidas, assim como dívidas que a gente tem de dinheiro, de bens, a gente pode pagar por elas. A gente pode voltar do zero e tentar fazer tudo certo. E vigiar nossos pensamentos, orar, pedir. Se em algum momento a gente tiver um mau pensamento, calma aí, não está certo eu pensar assim. Ora, chame por Jesus, pelos nossos mentores, por pessoas queridas que já não estão mais entre a gente em carne, podem nos ajudar também. Sempre lembrar disso. Não é o normal a gente ter maus pensamentos. O normal seria que tivéssemos sempre bons pensamentos, porque é isso que a gente quer que tenham com a gente. Então, por que não sempre pensar em ter bons pensamentos e desejar sempre o bem para o nosso próximo? Então, fica todos esses questionamentos para a gente fazer. Aqui não dá para a gente bater muito o martelo, a gente tem que sempre pensar muito nessas questões. Se a gente está tentando melhorar, isso, aqui está aqui a mensagem, deixa eu ler aqui, do Chico. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Exatamente isso. Então vamos lembrar do vigiar e orai, ou orar e vigiar na ordem que acharem melhor. Vigiar nossos pensamentos. Lembro de uma outra passagem aqui, que desejar o mal para alguém é como se a gente estivesse tomando nós um copo de veneno, querendo que a outra pessoa se envenene, né? Então vamos sempre pensar nisso. Será que meu pensamento é bom, é ruim? E a gente consegue se consertar. A gente já sabe o que é certo e o que é errado. A gente precisa praticar. Então ficam essas questões aí. Que Deus esteja conosco, nosso Mestre Jesus também.
e que tenhamos uma boa semana e que consigamos cada vez mais pensar o bem. Boa noite.